Marx vai escrever para jornais do continente europeu, vai escrever para jornais americanos, vai se informar muito de política internacional, e de todos os textos que ele vai publicar nesse período, um merece um destaque especial. É um texto bastante conhecido, intitulado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu vou fazer referência a esse texto em função do arcabouço analítico que ele traz. Vamos aos fatos. Com a Revolução de 48, cai a monarquia francesa. Em seguida, o governo provisório organiza um processo político-eleitoral. Elege-se um presidente da República. O presidente da República eleito é um descendente direto de Napoleão Bonaparte. É Luiz Napoleão. Figura extremamente, como é que eu vou dizer? Configuração de Luiz Bonaparte seria aquilo que hoje, modernamente, nós chamaríamos de um escroque. Vocês conhecem a palavra? Escroque usa, não, né? Um vigarista, um mistificador, um quadrilheiro. É isso que esse fulano era. Fulano chega ao poder por via eleitoral na sequência do fracasso da Revolução de 48. Se elege presidente e em dezembro de 1851, gostaria que vocês prestassem atenção na cronologia, porque ela é importante. Em dezembro de 51, salvo erro, a 2 de dezembro, ele, invocando um preceito constitucional, decreta o estado de sítio, suspende as garantias individuais e inicia um processo, inclusive com a utilização de corpos francos, ou seja, de aparatos paramilitares, um processo de intimidação, de terrorismo sobre lideranças populares. O estado de sítio teria duração de 1 ano, até dezembro de 52. Um jornal americano pede a Marx uma análise do evento de dezembro de 51. Ou seja, os olhos do mundo estavam postos na França, que fora cenário da irrupção revolucionária, da queda do Império, da constituição de uma república, e pedem a Marx que façam uma matéria, uma reportagem para jornal acerca da decretação do estado de sítio. Marx escreve entre dezembro de 51 e janeiro de 52. É muito importante situar essa cronologia. Ou seja, Marx escreve na sequência imediata da decretação de estado de sítio, nos 2 primeiros meses. Prepara o seu texto e envia com o título de O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Daqui a pouco eu volto ao texto. Ao longo do ano de 52, quando o texto de Marx já estava escrito, prossegue o processo de quase que de terrorismo estatal comandado por Luiz Bonaparte. E quando, em dezembro de 52, cessaria o estado de sítio, Bonaparte restaura a monarquia, se põe como imperador da França, num ciclo que durará cerca de 20 anos. É com Luiz Napoleão que a França vai atravessar a década de 50 e a década de 60. Ele só vai cair quando da derrota frente à agressão prussiana em 1869. A derrota, como vocês sabem, precipita a Comuna de Paris em 70, que é aquilo que Marx chamou de a primeira tentativa de um governo operário, de uma ditadura do proletariado, que Marx então caracteriza como o assalto ao céu.
cai aí o Império Francês e instaura-se uma república que vai ficar conhecida como Terceira República. Por que Terceira República? A primeira foi a Jacobina. A segunda foi aquela que durou de 48 a 51. A Terceira República, que se inicia em 1870, vai durar até a invasão alemã em 1940. A República, que advém da libertação em 44, 45, é a Quarta República, que, como vocês sabem, vai desaparecer sob um golpe de Estado em 58, em maio de 58, do general de Gaulle, que cria a Quinta República. Quem acha que golpe de Estado só acontece nas repúblicas bananeiras está enganado. Na França, em 58, houve um, né? Quem acha que eleição fraudada é só na Bolívia, dá uma olhadinha ali para o nosso irmão do Norte, o grande irmão do Norte, há menos de 2 anos atrás. Bom, Marx está lá em Paris, está lá em Londres, e está com os olhos postos em Paris. E ele escreve o que é uma reportagem para jornal, hein? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, estudado hoje nas universidades, especialmente nos cursos de Sociologia e de Teoria Política, é um texto que Marx escreveu para jornal. Por que ele pôs esse título, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte? Vocês sabem que a Revolução Francesa, no seu período de auge, do seu período jacobino, trocou inclusive os nomes dos meses. Marx vai fazer um paralelo entre a restauração imperial de Bonaparte, desse Bonaparte anão, desse Bonaparte o pequeno, com a restauração imperial lá de 1804, do grande Napoleão. Mas notem que coisa curiosa. O 18 Brumário começa com uma paráfrase de Hegel. É ali que Marx retoma aquela paráfrase, faz a paráfrase hegeliana. A história acontece 2 vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Ele vai tratar Luiz Napoleão, comparativamente ao velho Napoleão, como a segunda versão da história, mas não mais trágica, e agora farsante. Mas atenção, Marx está escrevendo, atenção para isso, Marx está escrevendo em dezembro de 51, janeiro de 52. O golpe que vai restaurar é lá de dezembro de 52, está claro? Marx está escrevendo antes da restauração. Eu estou enfatizando isso porque o texto de Marx antecipa o que vai acontecer. E não antecipa porque Marx tem uma bolinha de cristal, ou porque ele tem uma ligação mediúnica com quem lê o futuro. O texto é uma análise primorosa, do fracasso da Revolução de 48 e de como este fracasso redunda na eleição, notem, um processo eleitoral daquilo que era o espírito anti-48. Marx quer entender o seguinte: como é que aquilo que era a negação do que a França exigia, mais exatamente, do que os trabalhadores, as camadas populares e mesmo a pequena burguesia francesa exigiam, como é que isso pode, após um processo tão traumático, triunfar legalmente? Para fazer isso, primeiro Marx recorre a uma analogia com a grande revolução de 789. Esse texto, são parênteses, esse texto é um texto delicioso, maravilhoso. Marx é, antes de tudo, um grande estilista, mas ele oferece uma dificuldade para quem não conhece a história. A compreensão desse texto demanda o conhecimento da Revolução Francesa. Claro, Marx pode fazer isso porque ele está há 50 anos só dela, né? A memória da Revolução está muito fresca quando ele está escrevendo. Quem for ler esse texto, que é um texto que eu recomendo enfaticamente, um texto belíssimo, lembre-se que tem essa pequena dificuldade. Não é que o texto de Marx é difícil, o texto é cristalino, meridiano. A dificuldade está nas nossas informações históricas. O problema não é de Marx. Por favor, não responsabilizem o velhinho alemão. Voltemos.
Marx faz a análise do fracasso da Revolução de 48, mas, sobretudo, faz uma análise primorosa da estrutura de classes na França. É um exemplo, eu diria um exemplo paradigmático de como fazer análise de conjuntura. Aquele Marx que estava identificando no modo de produção capitalista duas classes fundamentais, quando se põe a fazer análise concreta, de situações concretas, mostra toda a sua sensibilidade, a sua finura, a sua capacidade analítica. Ele desmonta a estrutura de classes francesa, mostra a sua composição com 5 classes, traz à tona os interesses contraditórios, alguns conflituais, outros antagônicos, desse conjunto de classes. E mostra, muito especialmente, como Louis Bonaparte, que era um déclassé, foi capaz de, num momento de crise social não resolvida, colocar-se como uma alternativa para uma determinada classe social. A alternativa para a grande burguesia financeira. Mas se apresentando não como seu candidato, mas recolhendo os seus votos entre aquela base social que Marx vai caracterizar como extremamente reacionária, que é a massa camponesa. Esse texto, que é um exemplo de finura analítica, tem uma peculiaridade. É que, analisando apenas a decretação do estado de sítio, que Marx considera um golpe de Estado, ele aponta para 2 elementos fundamentais. Primeiro elemento: como é que pode haver uma hipertrofia do executivo num marco que é constitucional, instaurando uma ditadura do executivo, instaurando uma ditadura que, embora aparentemente não atendendo aos interesses específicos de nenhuma das classes, traz um déclassé, um desclassificado no sentido duplo, hein? Desclassificado político, mas ao mesmo tempo déclassé, que não representa organicamente nenhuma das classes em presença, mas faz dele o homem que é aceito por todos. Mais tarde isso vai ser chamado de bonapartismo, não é? Mas o que é importante nesse texto de Marx é que, fazendo uma análise de conjuntura a quente, no calor da hora, ele termina o texto de uma maneira genial. Ele termina dizendo o seguinte, é o último parágrafo do texto: se Louis Bonaparte, o anão, deitar sobre os seus ombros o manto imperial, o busto de Bonaparte, o grande, que está lá no alto da coluna Vendôme, esse busto vai cair. O que Marx quer dizer com isso? Esse texto é escrito, concluído em janeiro de 52. Se Luiz Napoleão restaura a monarquia, é a última vez que a monarquia tem chance na França. A do Napoleão, o grande, vai cair da coluna. Marx escreve isso em 52, janeiro. Em dezembro, Luiz Napoleão lança sobre os seus ombros a capa, o manto imperial, e foi a última aventura monárquica na França. Que Marx teve essa capacidade de antecipação, essa capacidade de previsão genial. Ele não tinha nenhum dote especial, não tinha nenhuma vinculação com a lei, né? Já foi dito aqui que este cidadão era um ateu impenitente. Eu estou mencionando esse texto porque essa possibilidade de previsão que está, eu vou voltar a isso depois, exemplarmente, emblematicamente contida nesse texto, é apenas a expressão de um fato. Marx foi capaz de apreender as principais tendências que estavam em confronto naquele processo e de antecipar o seu desfecho, de antecipá-lo no plano teórico. Foi a correção da sua análise que lhe permitiu essa genial antecipação.
E essa correção está ligada a quê? Está ligada ao acúmulo a que ele já se alçara do ponto de vista do conhecimento das leis. Ah, leis. É um positivista, é um naturalista. Tem nada disso. Das leis que regem o funcionamento da sociedade capitalista. Leis que não têm o caráter de leis físicas, que são apenas tendências, não mais que tendências. E quem fala em tendência, fala em contratendência, fala em possibilidade de intervenção humana. Marx já chegara a um conhecimento da dinâmica capitalista e tinha uma tal percepção política rigorosa, arguta, porque pensava a política como expressão de interesses de classes e franjas de classes. É isso que lhe permitiu essa antecipação genial. Eu recomendaria enfaticamente esse texto a vocês, né? Quando todo mundo diz que assistente social, e o público aqui é majoritariamente assistente social, o assistente social precisa fazer análise de conjuntura, em vez de ficar dando aula de análise de conjuntura, pega esse texto e o estuda. É um texto belíssimo. É nesse texto que estão aquelas duas passagens famosíssimas, não é? A primeira que é essa, que é uma paráfrase de Hegel, a história como a tragédia, como farsa, e aquela outra. Fundamental, eu diria que é o próprio coração da política de Marx. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem em condições que escolhem. Atenção para isso, hein? Os homens fazem a sua história, ou seja, são autores da história, mas não fazem a história em condições que eles mesmos escolhem. Portanto, eles são também, simultaneamente, atores da história. Autores e atores. Esse texto é um texto brilhante.